Oi, queridos, tudo bom? Como é que vocês estão? Vou tirar isso aqui. Bem-vindos a mais uma live e hoje vai ser a série dos 7 pecados capitais. E hoje a gente vai falar sobre gula. Oh, meu Deus, quem não tem esse pecado? Quem não tem, atira a primeira pedra. Que a gula é difícil, né, gente? Vou chamar aqui a Andréia, nossa convidada. Peraí, vamos chamar aqui a Andréia. Tô achando ela. Will this cafe? I just received my food, but I have to do this live and I'm crazy to eat. I just received Persian food today to eat. They are here and I'm crazy to try. I'm so hungry right now. Oh my God. Thank you so much. I'm so happy. It's so beautiful, the food. Let me invite my here. Yes. Let's receive my Andrea. Oi, Adéa. Olá! Oi, tudo bem? Será que eu tô aqui? Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo. Tô animada hoje aqui na nossa live, gente. Falar sobre gula. Quem não tem, gente, esse pecado, pelo amor de Deus, atire a primeira pedra. A gente lida com isso desde que a gente é Né? criança, né? Tá tudo bem? Como é que você tá? Pois é. Tudo bem, e você? Tudo bem? Tudo bem também. Saudades. Também. Gente, mandem um aviãozinho aqui dessa live. Mandem um aviãozinho aqui, convidem pessoas que vocês sabem que tem gula, vocês vão mandar para seus contatos em todos, né? E manda amorzinho pra gente na live, que quando vocês mandam coração, essa live é mais dividida, então a gente consegue que mais pessoas assistam, porque é um tema muito interessante, né? Tô super ansiosa para fazer nossa live hoje, Dea. Então, gula, né? Por que que a gula é considerado um dos 7 pecados capitais, né? Super interessante. Você sabe que eu fui pesquisar um pouco o tema e retomei uma história antiga da minha avó. Ela viajando com meu avô, ficou num castelo. Porque a gula remete, né? Os 7 pecados capitais, eles foram aí instituídos nessa época da Idade Média e tudo mais. E aí é diálogos que eram, né? Presença de nobres, lugares, né? Dependendo dos palácios e tal. Ah, bom, à noite ela lutou muito com o morcego para dormir, falou que tinha um morcego no quarto, não conseguiu dormir a noite inteira, mas o que está falando é que eles apresentando todo o castelo, sempre esse ambiente do lugar onde se comia, uma festividade, aquela comilança, aquela bebida toda naquela época. E tinha um recinto assim, mais afastado, um chão de madeira e um buraco no chão. Minha avó disse que embaixo, porcos, embaixo, né? Ali, como se fosse um lugar mais alto, né? A casa, e no andar de baixo, porcos. E nesse lugar as pessoas defecavam e as pessoas vomitavam. Inclusive recebiam uma pena cada um para induzir o vômito. Porque Jura? era praxe nessa. Olha só que interessante. Essa coisa dessa compulsão, desse prazer ali na alimentação, de uma forma desmedida, ali bebendo e comendo, e aí com essa história, né? Vomitava para voltar Gente. e beber mais e comer mais. Porque você imagina também o que esse povo fazia, né, nessa época. Praticamente isso o dia inteiro, né? Não consigo imaginar o que Banquetes. mais eles faziam da vida, essa nobreza toda, né? Então, de certa forma, a gula, que é justamente esse desejo, essa vontade, essa necessidade, essa ânsia, surge nesse primeiro momento que ela é considerada um pecado capital por comer e beber
muito além do necessário. Né? Eu imagino que essa prática, que era instituída ali naquele palácio, provavelmente muitos outros palácios, quer dizer, ir, vomitar, comer de novo, vomitar, comer de novo. Quer dizer, a gula vem como diz não, porque isso te aproxima de animais. Essa alegria que você sente quando você faz isso, essa forma, comportamento irracional e desmedido, esse prazer da carne, como é o prazer, por exemplo, da luxúria, que é um outro pecado que nós vamos falar futuramente, te aproxima não de Deus, né? Te aproxima da carne, não Da do natureza espírito, mais da animalística, né? natureza mais animalesca, né? É uma pessoa que é uma pessoa depravada praticamente, que não consegue moderar os seus atos, que não consegue colocar limites. Tanto que depois disso, olha só, hoje em dia a gente tem verdadeiros rituais na hora de comer. Né? Você não pode encher muita boca, você mastiga de boca fechada, você tem lá milhares de talheres para milhares de pratos, os copos, conforme, né? Então, isso tudo corre em paralelo com a própria civilização. Quer dizer, você se tornar um ser humano civilizado pressupõe que, pelo menos na mesa, você saiba comer com educação, você saiba manter os modos, porque eu, inclusive, comecei aqui a nossa live falando quer dizer, de comer, vomitar e comer, muito praticado. Então, vem de uma forma para reprimir isso, repreender isso, né? Agora, quando a gente olha, hoje em dia, com nossa civilização, a quantidade de fugas que existe, né, e de pessoas que correm para essas fugas, no sentido de precisar ter além daquilo que necessita para ser feliz. Né? As pessoas acreditam que a felicidade estava ali naquela compulsão por alimento. Onde está hoje em dia, não só na alimentação, a gente falou um pouquinho sobre o transtorno alimentar, mas existem outras compulsões, outras formas de você, a qualquer preço, de qualquer forma, sem moderação nenhuma, um impulso que te leva ali a, enfim, com consumismo, E Andréa, com drogas, com sexo. Então, a gente pode olhar para a gula, esse outro aspecto, né? Não só através da alimentação, mas através de tudo que você tem uma sede, uma urgente de ter aquilo, e quanto mais você tem, mais você quer, e aquilo não te supre, numa necessidade de suprir, né? O que tem por trás disso? Um vazio, claro, mas esse vazio que nunca é suprido, né? porque na verdade a gente não está falando gente, de comer para uma necessidade física, né? Aquela vez onde você comeu, você está satisfeito, você está ok, você está nutrido, mas você precisa continuar, você precisa comer tudo que tem na mesa. E depois tudo que tem na mesa é uma coisa assim, onde não há mais a necessidade, né, André? A física, ou enfim, não tem. Você já está nutrido, você já está suprido e você continua comendo, né? A gula é mais base, mais pra, nesse sentido, né? Ou não? Isso não é uma necessidade da comida em si, não é o corpo que está pedindo. Tanto que, voltando, né, a essa analogia que eu fiz, o início dessa questão da gula, isso era tão importante. O que é hoje em dia? O que é o jejum? O que é a prática do jejum? É você se afastar completamente e negar esse prazer da carne para se do espiritual, né? Então você fica mais perto de Deus, né? E você pode ali, quer dizer, mais longe dos pecados quando você faz o jejum. Então tem uma conotação aí da comida com essa espiritualidade, né? A comida é algo muito carnal, muito material, e a não a moderação te aproximando mais de patamares mais elevados, né? Agora, porque na verdade, claro, é necessária. Mas é porque na verdade nesse sentido é quando você consegue domar os seus instintos, os seus desejos estão enlouquecidos e você consegue tomar a decisão de comer ou não comer, né?
Por isso que fala que aproxima do espiritual, porque você não é mais dirigido pelos seus impulsos loucos, né? Pelos seus... né? Racionais, quer dizer, você começa a ter a possibilidade de moderar, quer dizer, o contrário está falhando, será? Não, mas estou te ouvindo, Você pode está continuar. conseguindo, porque está falhando um pouco para mim. Tá. O contrário da gula, que é essa loucura, essa força ensandecida, né? Essa coisa de não parar, mesmo quando você está entupido, quer dizer, mesmo quando você está com o armário entupido de roupas, quando você está com o armário de sapatos, mesmo quando você está comprometido em função de drogadição, com o físico, inclusive, comprometido, e você quer mais e quer mais. E no sexo também, quando a gente for falar na luxúria, que é uma outra vertente desse, né? Então, qual que é o contrário disso? É a temperança. A temperança, o que que é? É o autodomínio, é o equilíbrio, é a moderação, que é uma capacidade mais próxima do você dizer não para aquilo que te faz mal. É você Que te dá um não prazer agir de momentâneo, forma né? racional, como um animal. É você encontrar prazer em outros atributos da vida, outras possibilidades que não algo tão carnal assim como a comida, né? Então, isso seria o da gula, a temperança, o desenvolvimento dessa, né? Desculpa se E você é falou, tão mas eu difícil, cortei. né? Tá meio falhando. Não, e eu falei, não, nem lembro mais, mas e é tão difícil, né, Andréia? Porque às vezes eu vejo agora o pessoal, gente do céu, aí você vê, você faz uma comida boa, parece que na metade eu já sei que eu tô satisfeita, sabe? E é tão difícil, porque eu falo, eu podia parar aqui agora, mas tá tão gostoso. É tão difícil lidar com isso, né? É, Qual a dica você teria? porque é uma compensação também. É uma compensação também, né? Porque de que se trata? Trata de preencher algo. Então, se você está vivendo uma situação, preencher o quê? Preencher, quando a gente fala, eu não estou bem, eu estou com alguma dificuldade, aonde está essa dificuldade? Pode estar no ambiente externo a você, ou pode estar em você. Quer dizer, de certa forma, a gente está falando da mesma coisa, mas o que eu quero dizer, uma situação como essa que nós vivemos, uma situação que traz um olhar para este ambiente muito truncado, uma coisa muito difícil, uma coisa que te tira a estrutura, te tira a previsibilidade, te tira aquela constância, te tira de, né, tô mais tranquila, quer dizer, é uma situação que te traz uma intranquilidade, que te traz um não saber, que te traz um estar numa situação diferente, o que eu faço? A gente já falou muito sobre isso. Então, essa lacuna, esse sofrimento psíquico, essa dor do externo, numa tentativa de compensar isso, a gula aparece, né, como mais primitiva e como um dos mais arcaicos comportamentos, para te trazer um pouco de prazer, como, né, quer dizer, só que a questão satisfaz, né? Você está querendo, você tem um quebra-cabeça, está faltando algumas peças ali, é como se você pegasse peças completamente diferentes, falasse, agora vai satisfazer, agora vai, e não entra ali, não faz, né? Uma coisa, é uma espécie de uma ilusão. Porque depois que você faz, depois de uma compulsão, seja ela alimentar, seja ela uma compulsão por jogos, seja ela uma compulsão por consumo, problemas. Quer dizer, você não resolveu o problema anterior. Você Não concorda? Porque supriu a assim, a falta carência. continua ali, o vazio continua ali, a situação continua, seja externa, como no caso da quarentena, quanto à interna, quando você tem um vazio existencial em função de histórias da sua vida, continua ali. E tem um outro problema ainda para solucionar, que é
a dívida que você se enfiou, o vício que você adquiriu, que você acabou adquirindo, porque você tendo numa situação de querer se desenvolver e olhar para essa dificuldade, corrigir isso de alguma forma, dentro de um ambiente terapêutico, o que quer que seja, ainda assim existe um hábito ali. E um hábito, quer dizer, você tentar compensar e equilibrar essa balança, porque de certa forma existe um equilíbrio, né? Você fazer isso, você está tentando equilibrar uma situação. Claro que é um equilíbrio que não é nem um pouco saudável, que está te prejuízos, mas ainda assim é uma forma que você encontrou para sair daquilo. E isso se torna um hábito, né? Então, e falam que hábitos é mudar a estrutura dessa pirâmide toda. E falam que hábitos são pelo menos 30 dias, né, para você ou fazer um novo hábito, a repetição, ou para abandonar um anterior. Então, exige muita dedicação e constância para você quebrar isso, né, Andréa? E consciência e tudo mais, né? Porque as relações ficam completamente estouradas, né? Porque o hábito é assim, quando você já está nesse caminho, que você percebe que de repente não tem mais nada a ver eu continuar fazendo isso. Mas o hábito está tão arraigado em você que a probabilidade de você regredir fazer aquilo, É mesmo que aquilo enorme. não faça mais sentido para você, é enorme, né? Então, também essa saída através dessa gula ou dessa compulsão, dessa voracidade, né? Desses recursos externos a você, como uma compensação para esse vazio, é um hábito que você adquire. Por isso também que é tão difícil pessoas saírem de vícios, né? De drogas, de consumo, né? Porque se caminha até uma parte desse processo e a outra parte também é um hábito, né? Não é só um entendimento psíquico, uma construção de uma teia interna de sustentação de musculatura diferente diante de certos sofrimentos, diante de certas frustrações que a vida traz. Destrói tudo isso, mas você ainda tem o hábito ali. O que você faz com ele, né? Então, Sim, porque a gente existe vê uma muito. série de outros fatores. A gente viu muito em psicologia que, mesmo que no processo de desenvolvimento e você entenda que está errado, não só pela sua consciência, é suficiente para mudar aquilo, né, Andréia? Você tem a consciência de que precisa da Não, mudança, mas não é suficiente. Por isso é preciso um processo terapêutico e não um é pouco suficiente. mais fundo, né? Não é suficiente. A gente sabe que a gente faz errado em várias coisas. Por exemplo, eu sei que eu faço errado, às vezes eu já estou satisfeita e eu continuo comendo uma quantidade maior. Né? E eu não sei de onde vem essa voracidade, porque assim, se já está satisfeito, por que, que não para, né? Por que, que continua? Né? Igual a gente em churrascaria, Então, né? O rodízio de uma chinês. das formas, uma das formas, talvez, né, é pensar nas pequenas coisas. Acho que essa talvez seja uma dica legal, né? Antes de comer, você refletir sobre o que te deixou tenso, ansioso, o que te frustrou, o que não foi legal no teu dia. O que naquele dia, de repente, uma discussão, de repente, uma briga com alguém, né? Que te gerou uma indisposição, de repente, uma noite mal dormida, né? De repente, um pensamento em bem, né? No sentido de, ai, o que eu faço? Uma ansiedade, uma dificuldade no trabalho, né? O que aconteceu ali naquele dia, que especificamente, porque pelo que eu estou entendendo que você está me trazendo, e há muitas pessoas aí que estão ouvindo, é que tem alguns dias que isso foge, talvez agora mais, isso foge do controle, talvez agora mais por causa do isolamento. Mas a gente poder refletir, a gente trazer essa consciência antes de sim, o que eu estou procurando compensar? Por que eu estou tão urgente desse prazer imediato agora com a comida, né? Um pouco de reflexão antes. Você lembra quando a gente falou da raiva? Conta até 10, espera um pouco, tem um pouco de ponderação. Essa ponderação antes também no caso da gula,
é importante. Porque no seu caso, como no meu caso, como no caso de tantas pessoas que estão assistindo, não é um vício. Você entende? Não é algo que está ali instituído, que precisaria de um trabalho maior para sair disso. E aí sim precisa, porque já é um transtorno alimentar, porque daí já é um drogadicto, porque daí já é, enfim, são outros termos que a gente utiliza aqui. Agora, essa situação momentânea de, agora eu quero, preciso, quer dizer, respira, põe o que disso nesse momento, né? E sabe uma coisa que eu reparei que é muito interessante da gula, é que às vezes você come com os olhos, porque quando você vê toda aquela comida, você já faz o seu prato com mais do que é necessário para você. O prato tá gigante, tá de pedreiro. Tipo, eu não sei se é uma dica boa a gente falar para as pessoas, não sei, sabe? Vai devagarzinho, vai aos poucos, porque eu vejo isso, que eu como com os olhos. Quando eu vejo que a comida é muito boa, eu Sim, é interessante nessa questão dos olhos, né? Porque quando a gente trouxe também a inveja, né? Aquela coisa do olho gordo, e aqui também tem a ver com essa coisa de você ter um olho o olho gordo. fica gordo também aqui, né? Aqui. O olho fica gordo. Exatamente, né? E no caso da inveja que a gente colocou, né? Aqueles olhos, os gregos, para combater olho por olho com olho contra olho, né? Quer dizer, essa coisa do olho gordo, quanto o olhar acaba assumindo uma conotação de possuir algo, né? No caso da inveja, você querendo possuir aquilo que era, inclusive, destruição. E no caso da gula, também é uma destruição. Porque aquele objeto não te satisfaz. Olha para ele, dá um lugar para ele, como quem diz, você me satisfaz. Não. É aqui, bolsas, são 10 sapatos, enfim, é um prato depois do outro. Você não sente o prazer no que é. Então, é uma espécie de uma destruição, uma desvalorização daquilo. Assim como a inveja, né? Então, isso também, quando a gente adquire consciência, que a gente pode olhar para aquilo e, de repente, dar o valor. Isso não está... Porque essa ânsia de mais e mais é uma desconsideração com todos os anteriores, você concorda? Né? Como é que é você valorizar aquilo que você tem e comer com mais consciência, né? Com mais tranquilidade, com mais calma, dando valor àquilo? É interessante esse Aproveitando, tipo né? de situação de destruir objeto, como é no caso da inveja, como é no caso, aparece nesse tipo de situação de dificuldade. Se você vive uma pulsão que Freud vai, pulsão de vida, que são sentimentos conectores com o outro, né? Se você vive gratidão, se você vive generosidade, né? Se você vive amor, Eros, o Deus do amor, o grande Deus conector nosso com as outras pessoas. Se você vive isso, esse tipo de situação, seja de inveja, seja inclusive da gula, porque você tem um repertório de troca amorosa ali que a gula não tem tanto espaço, você entende? Você não precisa daquilo, você está trocando afeto. Porque no fim das contas, todas essas distorções se formam em função do afeto. Esse vazio é um vazio afetivo, né? Também é um vazio afetivo, é uma negação de amor, é um desbloqueio, é uma frustração daquilo que a gente poderia considerar. Então, assim, esses pecados capitais, uma coisa que fica muito clara, olhando para todos eles, algo que eu nunca tinha parado para refletir, é que, no fim das contas, trata-se de você, de amor, né? Quando você tem essa possibilidade de ação com o outro, de poder contemplar a natureza, de ser grata a outras pessoas, ter essa generosidade no seu coração, essa possibilidade de fazer um carinho, de se colocar no lugar do outro, não tem espaço para isso, porque isso tem muito a ver com o egoísmo. O que é a voracidade? É você querer demais, até para que o outro não tenha. Eu quero ter. O que Jesus Cristo, o que ele pregava, voltando? Ele dividiu o pão.
Ele punha lá água no vinho e dividia o vinho com todos. É o contrário da gula, em muitos aspectos. Então, o que a gente está Por isso falando que aí? Que exatamente que você estar próxima e amparada por essa rede de sustentação, de sentimentos que te conectam com o outro, de você olhar também para as necessidades do outro e sair do seu egoísmo, do seu egocentrismo. Porque a gula também é isso. Eu não me importo se o outro vai precisar, não vai precisar. É tudo meu. Quanto mais for meu, melhor. Eu não ligo se o outro está sofrendo, porque eu estou me destruindo por causa disso. Porque eu estou destruindo a minha família muitas vezes, com dívidas grandiosas em função desse vício que eu tenho, né? Então é importante a gente também olhar para esses sentimentos. O poder da gratidão, como é importante. A gente pode fazer uma live sobre isso no futuro. sim. Sim, e outra Né? coisa, igual você fala que no fim tudo é a ausência do amor, né? E aí a gente tem muito aquela frase que só o amor cura, né? Exatamente. Só o amor cura, e é uma grande realidade. Aí tem aquela outra, e Deus é amor. Então, assim, é quando eu vejo situações onde as pessoas ficam discutindo, ficam brigando, ficam lutando de uma forma agressiva, e não tem jeito ali. Só o que vai resolver ali é o amor, né? É o entendimento, é a tentativa de conexão com o outro ser humano, né? Exatamente. E aí o que acontece? Isso é desenvolvido como? Como você aprende a amar o outro? Como você aprende a se colocar no lugar do outro, a ser generoso, a se importar com as dores do outro, né? Você aprende muito dentro do seu seio familiar. Se isso foi feito com você, você reproduzir isso com o outro, você a grandiosidade disso, a necessidade disso. Você percebe que você foi visto, que você tem um lugar, que você é importante. E você consegue fazer a mesma coisa, porque isso foi feito com você. Agora, se isso não foi feito, é mais difícil de você fazer, mas não é impossível, né? Há de se responsabilizar por isso e de procurar isso dentro de você, né? E de você encontrar essa instância dentro de você que possa fazer isso com você, para você fazer para o outro. Porque o outro é sempre um reflexo do que a gente é com a gente, né? Então, você primeiro faz com você essa coisa que todo mundo fala, fica até meio piegas. Primeiro eu tenho que me amar para depois amar para o outro. E muita gente fala, não sabe nem o que está falando. Mas, no fim das contas, é isso mesmo. Se você olhar para si, se considerar, se achar uma pessoa boa, não se achar uma pessoa perfeita, porque não existe perfeição, mas ainda assim olhar para aquilo que você não consegue e se acolher naquilo, e se respeitar naquilo, e falar, ok, essa pessoa pode ser melhor que eu numa inteligência ou nesse atributo físico, mas eu também tenho uma série de outras questões que eu posso olhar para ela na mesma linha. Somos todos, né, farinha do mesmo saco aqui, não existem deuses aqui encarnados, né? E quando você pode se dar esse lugar e se amar e ter uma autovalorização pessoal, que não é aquele orgulho, que não é aquela soberba, ostentação, porque isso, como a gente, é justamente o contrário de você ter essa força interna. Esse tipo de mecanismo de sensação narcísica consigo mesmo só demonstra que por trás daquilo tem um vazio que você está tentando compensar. Como através da gula você tenta compensar as dores, os sofrimentos através do querer mais esse vazio, né? Então, quando você tem esse equilíbrio interno e esse amor, porque o que é o amor? Você só ama o que é bom? Você só ama pessoas que são boas, que são perfeitas, que são bonitas, que são... Não. Você não existe, ama, né? E muitas vezes até porque é imperfeito. Né? Porque você ama justamente por aquilo. Então, quer dizer, você tem que ter primeiro essa possibilidade de fazer isso para depois fazer com o outro. Né? E é nesse sentido que a gente fala, primeiro tem que se amar, e as pessoas têm um pouco sem passar por esse processo realmente. Sim, né? e muitas vezes a gente tem dificuldade por causa da nossa história pessoal, da nossa infância, de tudo que aconteceu na nossa vida, mas, obviamente,
não se basear mais naquilo que falam de você, mas se autoanalisar e se valorizar e ser bom com você mesmo, né? E ser permissivo também, porque a perfeição ela não existe, né? Nem todo mundo é bom em tudo. Então, esse olhar mais Exatamente. Alguém aí carinhoso, né? mencionou, alguém aí mencionou olhar para si com carinho e respeito, né? Você se respeitar, você respeitar os seus limites, né? Você respeitar até onde você consegue e onde você não consegue, e tá tudo bem. Você olhar para aquilo que foi lá atrás, porque todos nós olhamos para situações passadas e falamos, eu não devia, não foi legal isso que eu fiz. A gente tem como é que é você olhar e perceber que naquele momento, talvez, foi a melhor coisa que você pôde fazer. Você não tinha instrumento, você não tinha consciência, você não tinha... É também isso, é também você se preservar, por exemplo. Para que você vai continuar um relacionamento, como nós falamos já em lives anteriores, muitos abusivos, quando você percebe que no início a pessoa já não está sendo uma pessoa, está dentro daquele narcisismo, aquelas características que a gente comentou. Se preserve disso, isso também é auto-amor. Quando você diz não para o outro, muitas vezes você diz sim para si. Né? E quando você diz sim para si, é um sinal de amor. Você precisa dizer não para o outro, em alguns momentos. Né? Esse é o que ela mencionou aqui, e que é muito importante. Agora, a nossa sociedade, ela tenta nos vender uma ideia de que a felicidade é uma pílula. Seja através de um medicamento que você toma, um antidepressivo ou alguma coisa, seja através do carro que você compra, seja através do último modelo de celular que você precisa, porque eu tenho um iPhone 15, eu preciso do iPhone 20, né? Seja por, enfim, um corpo querer para Uma ser viagem que feliz, a precisa gente precisa fazer. fazer um movimento, né? Então, assim, fica essa impressão de que para ser feliz, quer dizer, as pessoas elas vão para o shopping como se elas fossem para uma catedral, como se ali elas fossem encontrar algum alimento para a alma. As pessoas comem e enchem o estômago como se aquilo fosse encher o coração, né? E não é isso. Felicidade estar justamente em você perceber o que você está vivendo no aqui e agora que é bom. O que pode te trazer felicidade agora? Então, está nas E aproveitar as pequenas coisas coisas simples. Não coisas está simples. nessa busca por algo. E muitas vezes as pessoas ficam esperando a vida ficar perfeita para ser feliz. Quando os filhos formarem, eu vou ser feliz. Quando eu me aposentar, eu vou viajar. Quando eu isso... E tá jogando lá no futuro e tá deixando de ser feliz agora, com tudo que tá acontecendo, né? E é uma felicidade, gente, que nunca vem. Se você fica esperando essa felicidade no futuro, ela não vai vir. Schopenhauer, que é um filósofo que tratava de assuntos muito similares, assuntos da psicanálise, enfim, ele traz um conceito sobre o desejo que é muito interessante. Ele fala o seguinte: o desejo nos humilha duas vezes. Ele nos humilha quando nós desejamos e não conseguimos e nos frustramos. E ele nos humilha quando nós desejamos e conseguimos. Porque logo que a gente consegue, a gente precisa de um outro desejo para ser feliz. Ou seja, não se realiza, a coisa não vem. Ou a gente se frustra, ou a gente tem alguma coisa maior e melhor. Mas eu já estou com desejo de comprar uma casa no campo. Eu comprei a casa, mas agora eu já estou com desejo de... Então, é uma coisa que não está fora. Isso foi vendido para nós, a sociedade vendeu, porque nós vivemos numa sociedade capitalista que precisa vender que você tem que adquirir alguma coisa, tem que desembolsar, você tem que pagar por alguma coisa para ser feliz. Não está fora de nós, está dentro de nós. Então, esse é um trabalho diário, você acordar todo dia e, como eu falei, sentimentos conectão pelo sol, pelo ar, pela vida, pela saúde, pelas pessoas que moram com você. Tem tanta coisa tão melhor para a gente olhar. Por que a gente fica olhando para o que está ruim, tentando compensar essas coisas ruins com alguma coisa externa, né?
Então, vamos prestar mais atenção no que está bom. E quando a gente faz isso, algo em nós também se acalma. E quando isso se acalma, essa gula não tem mais necessidade de estar ali. Porque encontra essa calma, a gente encontra esse eixo, a gente se reconecta. E é tão interessante Né? isso, porque é um processo que a gente tem que buscar diariamente, né? Porque a mente, ela vem o tempo todo, pensamentos muito viciados ali, muito negativos, né? Falam que o diálogo mais perigoso que a gente tem é o com a gente mesmo, né? Onde a gente fala tudo ali. Sim, Então, sim. essa coisa da gratidão, por mais que pareça poliana, mas assim, é muito sério, porque muda muito a chavinha, né? Então, em vez de você focar num pensamento negativo, você foca em coisas para ser grato a Deus e à sua vida e viver bem hoje, né? Não quando isso ou quando aquilo, né, André? A gente tem que ser feliz hoje, agora, né? É. Porque a gente fica, né, quando isso se institui, que a felicidade está fora de nós, a gente não se responsabiliza por ela, né? Você não faz um movimento, você precisa comprar alguma coisa feita, E aí você é né? vítima, Não né? existe, então assim, você precisa estar ali atrás disso, atrás daquilo. Então, assim, você também não se responsabiliza pela sua felicidade. Como é que é você falar, não, agora eu quero ser feliz mesmo, não é isso que vai me fazer feliz. O que que eu posso, para onde eu posso olhar para ser feliz? Muitas vezes você vai sim, em alguns momentos, sentindo alguma fechar os olhos e repetir alguma frase, né? Sei lá, do tipo, eu agradeço o sol, o dia, uma nova oportunidade, mesmo que inicialmente não faça muito sentido para você, mas faz uma, 5 vezes, 10 vezes, são 2 minutos, 3 minutos que você perde do dia, você vai se aproximando dessa frequência aí da vibração, né? Você vai mudando a chavinha do seu olhar, olha de novo a importância do olhar, para o dia, para o sol, para a natureza, para um ato generoso de alguém, ou até inclusive sentindo vontade de praticar esse ato para outras pessoas, você vai se reconectando, porta com o que é essencial para nós. Não é essencial é essencial para a sua vida você comer descompensadamente, o jogo, não é isso que vai fazer a diferença para você. E como eu falei, são 2 problemas, né? Porque você não Na resolve o verdade, problema e você ainda cria outro. não, e traz aquela culpa terrível que aí você se pune mais ainda, aí você se machuca mais ainda por não se sentir merecedor, né? Aquele. Exatamente. Exatamente. Gente, essa coisa da felicidade máxima, felicidade suprema, isso aí é algo irreal. Isso não existe. Existe uma necessidade nossa, uma vontade de resvalar em algum momento de vivência, de completude, onde tudo é perfeito, onde tudo onde nada falta, numa vivência. Mas é também essa falta que nos movimenta a ir para a vida. Porque se a gente vivesse numa situação de completude, nada me falta, você está ali no quentinho, é o retorno ao feto. Você está lá no quentinho, você não precisa fazer nada e nada te falta, e tá tudo bem, você é amado, você é acolhido, e você tem comida, e você tem conforto, e pronto. Quer dizer, isso é algo, é uma utopia, isso não existe, essa felicidade suprema não existe. Quando a gente vai para a Disney, a gente vai, é legal, a gente volta. Você sai de lá, você volta para a tua vida como ela é, você volta para o teu trabalho, você volta. As pessoas que ficam na Disney, é uma psicose você ficar na Disney, você ficar lá no oba-oba, né? Então, assim, não existe essa coisa de felicidade suprema. Mas existem pequenas felicidades que nos alimentam, que nos suprem, que nos... É quando fala que a vida é feita de momentos, né? Que é quando fala que a vida é feita de momentos, né? Exatamente. E tem pessoas que passam a vida inteira, gente, não aproveitando esses momentos, esperando a outra grande felicidade, quando isso acontecer, quando tiver X no banco, quando comprar não sei o quê. E elas estão deixando de ser felizes agora,
né? Diariamente, porque a gente foi feito para ter felicidade diariamente, para ser feliz com pequenas coisas, ser grato por estar aqui com saúde, né? Tanta gente agora Exatamente. perdendo familiares ou com o coronavírus, e a gente está aqui, a gente está saudável, a gente está protegido na nossa casa, a gente tem tantas razões para ser agradecido, apesar de toda a questão e ansiedade que está gerando, né, André? Sim, é só você se, como eu disse, né? Você efetivamente se responsabilizar. Porque existe uma tendência, ainda talvez um pouco infantil, nossa, de achar que é o outro quem tem que fazer esse movimento. Né? É uma varinha de condão. Então você vai, é o outro que vai me fazer feliz. É o que eu É vou o comprar que vai me marido, é o trazer felicidade. namorado. É quando isso acontecer que eu vou ficar feliz. É quando eu me curar disso que eu vou, o que quer que seja. Né? Sempre o outro ou outra coisa que traz. E como é que é você se responsabilizar da única forma? E Não tomar as existe rédeas da outra. sua vida, É né, André? você buscar. Tomar as Exatamente, é rédeas você e começar a buscar. tomar suas decisões, né? E parar de botar no outro e de ser vítima. Porque isso é muito claro de pessoas que não estão alcançando e que não estão conseguindo. Reparem, gente, elas se colocam como vítima. Sempre. A culpa é sempre do marido, dos filhos, enfim, do chefe, menos dela. Ela põe a culpa em todo mundo, ela é uma grande vítima e aí ela não precisa se responsabilizar por nada, porque ela é a vítima e todo mundo está fazendo mal para ela. Isso é nítido em pessoas que não estão realizando e não estão sendo felizes agora. Pois é. E isso é uma forma de funcionamento já arraigada na pessoa, né? Que pode ser que agora fique um pouco mais enfática, mas é algo que já está ali há muito tempo, né? E como nós conversamos em alguma live que eu falei, como é que é você lá na frente, 30 anos para frente, você olhar para trás e falar, gente, mas eu fui feliz, eu construí laços saudáveis com as pessoas, eu olhei para o que era realmente importante, né? Eu dei valor para tudo que eu tive, eu vivi o máximo de beleza ou de plenitude, no máximo do que é possível, claro, né? Eu fiz tudo isso ou isso foi em vão? Isso foi um eterno reclamor? Isso foi uma eterna falta, um eterno desgosto, uma eterna dor, né? E aí a E pessoa a vive possibilidade... miserável, né, Andréa? Vive miserável, vive uma vida que é dolorida, que é cheia de Exatamente. sofrimento, porque você está escolhendo isso para você, gente. E a possibilidade de sair disso está nas mãos, está nas suas mãos, não está no do outro. Né? Inclusive, nesse caso, você está acusando o outro da sua infelicidade, quando a possibilidade da felicidade está na tua mão, é você quem tem que fazer. Né? Então, não é nem o caso de olhar para o outro e falar, é o outro que vai me trazer felicidade. Tá ainda mais distante disso, o outro só me traz infelicidade. Né? Então, como é que é você olhar que você tem todo o potencial, você tem tanta abundância, gente, a gente tem tanta abundância dentro de nós. Essa mesma abundância que a gente olha para a natureza, nas árvores, nos pássaros, nas cores, no vento, no ar. Quando a gente olha para a gente, nós somos seres nas nossas células, nos nossos sistemas, na nossa pele, no nosso pensamento, na nossa capacidade de sonhar, de abstrair, de se compadecer. Nós somos uma abundância, o tempo todo em abundância. E nós temos inúmeras possibilidades, muitas além do que a gente imagina que é possível, que estão presentes. Então, como é que é quando você é infeliz com toda essa potência, essa abundância que existe em você? Você olha para o outro e fala assim, ai, que infelicidade, porque o outro não. Escuta, você está se... Você não está se enxergando, você não está se olhando, você não está se percebendo, né? Por isso que também eu acredito muito na meditação. Porque a meditação te tira completamente dessa coisa eu, o outro, competição, comparação, preciso do outro, não preciso, e te traz um eixo, uma possibilidade, porque quando esses pensamentos, dessas preocupações com o outro somem durante a meditação, é como se liberasse um canal para uma comunicação maior. E você recebe essa energia, essa frequência, muitas vezes essas instruções, esses insights,
né? Essas intuições quando você medita. E você corta um pouco esse monte de cordão do outro, diante do qual você é uma marionete. Você viu, né? Quando esses cordões são feitos nesse sentido de necessidade, de controle, quando eles não são feitos por amor. Eu vou até convidar vocês, gente. Eu vou fazer um grupo de WhatsApp essa semana para uma meditação. A iniciação, para quem não fez meditação ainda, vai ser uma meditação sobre a abundância dessa. Se você quiser participar também, com Deepa Olha que Chopra. legal. Então, quem puder, quem quiser fazer parte, me manda o WhatsApp lá no meu direct e nós vamos fazer juntos. São só 15 minutinhos por dia, mas é bem para liberar abundância na vida. Isso é sensacional. Sensacional. É muito bom, é muito legal, sim. E é necessário. E são 21 dias, né? Sim. Não por acaso também trazendo essa abundância, quer dizer, como está sincrônico aqui Sim. com nossa meditação, como está sincrônico o nosso papo. Então, assim, quem está sentindo, quem está assistindo, talvez seja um sinal, se inscrevam sim, porque é interessante. Sim, É vou muito fazer. legal. E feito por alguém, né, fantástico, super conceituado, uma pessoa maravilhosa, amorosa, que tem todo um trabalho quântico de consciência, que é o Deepak Chopra. Muito legal. E aí, ele fala tanto sobre que a gente é pura potencialidade, tudo isso que você tem falado, né? Que tem tanta abundância ao nosso redor, mas que a gente tem que se conectar com tudo isso, né? E visualizar e acreditar, enfim. Vai ser muito interessante. Para você atrair isso, porque se você negar isso em você, se você não olhar para isso, como é que você vai atrair? Porque a gente funciona em ressonância. A gente atrai aquilo que a gente é. Por isso que para você amar, você tem que se amar, sim. Porque se você não se ama, como é que você vai ressoar, se não existe amor aqui, como é que você vai ressoar o amor aqui? Né? Se você não se respeita, né? Se você não se respeita, como você quer que as pessoas respeitem? Se elas veem que você com você mesmo é tão descuidado, né? Enfim, o mundo te trata como você se trata, né? Então, se você não voltar a esse olhar amoroso para você mesmo, fica difícil, né, gente? Por isso a gente tem que se entender, se analisar, ler muito, procurar ouvir coisas positivas. Exatamente. E sair dessa posição que né, a gente fala infantil, parece que é um desmérito, mas não, muitos de nós estamos lá ainda, de achar que é o mundo que vai fazer por você, né? Que é o outro que tem a chave para sua felicidade, que é o outro que vai te trazer o amor, te trazer a abundância, te trazer o sucesso, te trazer... Se você não olhar para si e não perceber isso dentro de si, porque nós somos um sucesso já. Nós estamos aqui. A nossa gestação, outro dia eu falei isso numa reunião aqui no Terra Luz também. A gestação, nossa mãe, o encontro do óvulo com o espermatozoide, a nossa infância, tudo que vivemos, o nosso caminhar, tudo foi um sucesso. Existe muito sucesso dentro de nós. Sim, né? muito. Então, assim, se a gente precisa olhar para isso, a gente precisa dar um lugar para isso, para esse sucesso, para essa abundância, para o que é bom na nossa vida. Porque quando a gente fizer isso, não é eu tenho que fazer isso, é fazer de coração, é uma coisa natural, não é uma coisa forçada. Quando você vive de verdade isso, você começa a ressoar isso no externo. E essas coisas começam a vir a você. Verdade, verdade pura, gente. A gente queria tanto que vocês ouvissem mesmo o que a gente fala aqui, porque é com tanto amor, sabe? É com tanto amor, porque o processo de autoconhecimento e o processo de tomar as rédeas da sua vida, onde você para de projetar no outro todos os problemas, onde você para de ser vítima, mas você começa a tomar ações para a realização dos seus desejos, e aí tudo começa a acontecer de uma forma que parece até mágica, que é até milagre. É você se amando, você se cuidando, você se sentindo merecedor. Exatamente. E você se permitindo, né, Andréa? Exatamente. E muitas vezes as pessoas se boicotam. Muito! Né? Porque existe um boicote. Se sabotam. Porque, de repente,
Exatamente. De repente a pessoa está aqui, está ouvindo essa live, está falando, poxa, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu sei que é isso mesmo, mas eu não consigo dar esse passo, como se eu não merecesse isso. Como se isso não fosse permitido para mim. Né? Tem o hábito, como nós falamos, de procurar isso externamente, mas talvez também tenha um boicote do tipo, eu não mereço, porque talvez tenha alguma culpa lá atrás, talvez tenha, enfim, uma forma que você foi vista, o significado que você teve aos olhos daqueles que eram maiores que você, seu pai, sua mãe, tiveram um significado para você que hoje você não se permite que isso mude frente ao outro ou frente a si, né? Então, talvez vocês também estejam se boicotando nesse processo de tomar as rédeas da sua vida, de se responsabilizar por se ver de uma forma melhor, uma forma mais saudável, uma forma mais abundante, mais com o teu potencial, admirando seus pontos fortes, não tendo, claro, como eu disse anteriormente, essa loucura de eu sou melhor, eu sou maior, arrogância e tal, mas podendo reconhecer os seus limites e ainda assim se dando um lugar especial nessa trama da vida, né? Sim, Um lugar sim. especial, você é especial. Né? E você é Nós somos merecedor, pessoas né? especiais. Especiais e Claro. merecedor de amor, de E carinho, de agora, sucesso. e agora, e agora você vê, Érica, a gente falando tudo isso, traz um conforto no nosso coração. Com certeza quem está assistindo também está se reconectando com esse conforto. Nesse conforto, a gula não entra. Nesse conforto, a inveja não é necessária. Nesse conforto, a ira perde sentido. Né? Então, como é que é a gente poder assegurar, fortalecer esse conforto no nosso coração? Né? Deixar isso reverberar dentro de nós. O que a gente pode fazer? E aí é que eu estou falando essa questão de você se responsabilizar, para que esse conforto se sustente, vire uma base segura, onde a nossa personalidade pode se desenvolver e crescer. Porque é diário, tá, Né? gente? A luta, ela é diária. Para mim, para a Andréia, para qualquer um, né? Tem dia que tem notícias ruins, tem dia que tem dificuldades, tem dia que tem perdas reais. Então, assim, como que a gente lida com tudo aquilo? Porque não existe a situação onde não há problema. O problema, ele vai existir, mas é a forma como você lida com ele, né, de agora em diante. Então, pensando em como preservar a sua energia e como se preservar nessa energia da gratidão, do amor, da empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Tentar mudar a chavinha, como eu já falei. Às vezes eu vejo que eu estou muito irritada e perto de brigar, eu coloco o fone, eu coloco um louvor. A minha bateria está Eu acho que eu já devo ter mencionado. acabando. Nós temos 2 minutinhos. Tá faltando. 2 minutinhos. Não, eu comentei, eu acho que eu já devo ter mencionado aqui que existem formas da gente elevar a nossa consciência. O louvor, uma oração, uma contemplação, uma dança, né? Uma música que eleve logo de manhã para o teu dia, você já sair ali de lá elevada. São pequenas coisas. E são coisas que duram tão pouco, que podem trazer tantas mudanças ao longo Tanto do benefício, dia. né? Pequeno gesto em busca, né, dessa harmonia, dessa conexão, dessa elevação, pode trazer tantas mudanças no seu dia. É rápido, né? Então, assim, Gente, eu vou fazer um convite para vocês aqui da live. Um desafio. Quando você abrir os olhos, primeira coisa do seu dia, pense em 3 coisas porque você é grato. Abriu o olho e pensa 3 coisas. Eu sou grato porque tá sol, eu sou grato porque minha cama estava maravilhosa essa noite. 3. Só isso. Faz esse exercíciozinho de agora em diante. Eu faço quando eu acordo e eu faço antes de dormir também. Então eu tento dormir numa energia boa de gratidão e eu acordo já agradecendo. Então vamos fazer isso? Exatamente. E 3 coisas reais, né? 3 coisas realmente assim reais. Não é, eu sou grata. Não, uma coisa real da tua vida, particular sua, que você seja grata. Isso é legal, né? Uma coisa muito legal esse exercício. Vou passar a fazer também. É muito legal. E aqui Peraí, que alguém perguntou.
Só um minutinho, eu vi que ela perguntou, a Euzinha perguntou, o que é gratidão? Gratidão é você ser grato, você ser grato por coisas boas na sua vida, ou por alguém que te deu alguma coisa, ou por uma situação boa de sorte que você teve. Algo bom está acontecendo e você se sente agradecida. Isso é gratidão, né, Dé? Exatamente. Quando você dá valor, né? Você valoriza as coisas, né? O que é bom. Você olha para o que é bom, você presta atenção nisso e você dá valor e você agradece. Isso te conforta, isso te mostra o quanto a importância, né? Dessa troca, que existe muita troca entre nós, entre o universo. Né? Existem muitas forças que nos sustentam aqui também. Né? Dentro da constelação familiar, a gente fala em equilíbrio de troca, na troca entre iguais. Você recebe e você dá. Então, você tem gratidão por aquilo. Mas entre instâncias superiores, mãe, pai, entidades, forças universais, consciências cósmicas, eles nos dão e eles nos sustentam. Né? E quando a gente olha para essa sustentação toda e percebe que elas estão por trás disso, e você se sente grata, você percebe o quanto você é amada, a sua importância, existe um sentido para nós estarmos aqui. Né? Isso é a gratidão. A Malu perguntou aqui, nessa situação em que estamos vivendo, de que maneira consigo manter a confiança de que vai dar tudo certo? Para finalizar essa perguntinha da Malu. Bom, primeira coisa, por que a gente vai pensar que vai dar tudo errado? Né? Se sempre deu certo, né? Meu Deus do céu, de tantas possibilidades, dar tudo errado, dar tudo certo. A gente está trabalhando com idealizações aqui, né? Eu acho que a gente perceber o quanto nós somos fortes, o quanto nós temos de potencial dentro de nós, dessa abundância, dessa conexão maior, e o quanto nós estamos preparados para aconteça o que acontecer, que com certeza não vai ser o pior, gente, pelo amor de Deus, longe disso. Mas vai ser um descobrir, vai ser um novo. E talvez a gente possa, inclusive, desenvolver potencialidades, a nossa criatividade, e talvez até mais feliz do que éramos, por que não? Porque estamos ampliando a nossa consciência, né? Como é a gente olhar para isso como crianças que olham para um brinquedo, para uma situação inusitada, por um lugar diferente, né? Sem sem ser contaminada por esse inconsciente coletivo de tragédia, né? Enfim, tudo isso que tá por... Sabe? A gente de novo se responsabilizar, cortar um pouco aqui fora notícias, reclamações e pessoas, e a gente se responsabilizar e vibrar o bom, o melhor. E fazer coisas que você ama, né, Andréia? Porque tem gente que nem se permite. Gente, se você gosta daquela música, escuta. Se você gosta daquela comida, faz. Você tá com tempo, né? Se você quer aprender a falar inglês, dá tempo de estudar agora. Então, assim, faça coisas que te fazem felizes agora, não lá na frente, né? Vai cair, amiga. Vai cair? Vai cair. Tá. Vamos tentar salvar? Gente, obrigada. Obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente. Sigam a Andréia, tá, gente? Ela é psicóloga, sensacional. Todo mundo, Maluzinha, Lavínia, todo mundo segue ela. E a gente vai fazer toda semana essa live, tá? Vai ser outro tema semana que vem. Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo. Obrigada, Andréia. Um prazer. Te amo. Beijo. Eu que agradeço. Prazer é sempre meu. Beijo. Te amo.